Olá! Hoje temos mais um assunto interessante para você. Eu sou a doutora Cláudia Lolita, contadora e advogada, especialista em direito sucessório. Temos outros vídeos aqui no nosso canal que a gente explica direitinho para você o que é planejamento sucessório, ok? Se você tem dúvida o que é só acessar esses vídeos que eu te explico tudinho lá. Mas a dúvida de hoje, gente, é: meu irmão pode ficar com toda a herança sozinho? Um ponto muito importante que devemos ter ciência é que sim, existe a possibilidade de um dos herdeiros recolher sozinho toda a herança. Se você está chegando por aqui agora, eu preciso te informar uma regra muito importante, gente. O direito não socorre os que dormem. A gente aprende isso no primeiro semestre da faculdade. Essa é a tradução de um brocado latino que se diz domientibus non socorritibus. Olha isso. Nem sei se eu falei certo, gente, porque latim não é a minha língua favorita, mas vamos lá. Se você é da área, certamente você já ouviu essa frase, não é mesmo? E se tratando de questões de inventário, não são poucos os casos onde os interessados acabam deixando para depois para resolver a regularização dos bens deixados pelo espólio. São muitas pautas envolvidas, dentre elas os alegados altos custos, burocracia, papelada, além de certo embaraço para resolver e distribuir tudo que o ente querido deixou. A má notícia, gente, disso tudo, é que quanto mais passa o tempo, pior vai ficando, se tornando mais caro e caro para resolver de fato, e mais difícil. A boa notícia é que tudo pode ser resolvido rapidamente pela via extrajudicial, desde que, é claro, preenchidos os requisitos da Lei 11.441 de 2007, como eu sempre falei para você lá nos vídeos do canal. Um ponto importante que devemos ter ciência é de que sim, existe a possibilidade de um dos herdeiros recolher sozinho toda a herança, em detrimento dos demais. E isso, num primeiro momento, pode soar assim injusto para você. Mas, todavia, conhecendo melhor as regras do direito sucessório, assim, por exemplo, com a complexa uso capião, passamos a entender que, de fato, a lei não vai mesmo privilegiar quem dorme no ponto e não exerce seus direitos. Aberta a sucessão, gente, com o falecimento, a herança se transmite como um todo em favor dos herdeiros, mesmo que eles ainda nem mesmo tenham notícia do óbito. É a regra do direito de Saizine, estampada no artigo 1784 do Código Civil. No estudo do complexo Instituto do Uso Capião, existe um fenômeno não tão conhecido que muitos chamam, muitos colegas até chamam de intervenção da posse. E é onde tudo muda. Através da intervenção da posse, o caráter da posse muda, e quando tudo isso sinaliza que não seria possível a aquisição pela usucapião, o jogo vira e a aquisição pela propriedade aquisitiva passa a ser possível. Sendo a batizada incontestável doutrina especializada no mestre, por exemplo, de Benedito Silvério Ribeiro, que ele fala do Tratado de Usucapião, 2012, uma obra muito conhecida por nós, operadores do direito, a mudança do caráter da posse é reconhecida pela lei brasileira e caracterizada e não pode ser afastada. Convém ressaltar, gente, que o Código Civil, em seu artigo 1203, dispõe o seguinte, vou ler para vocês. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter que foi adquirida. Gente, o caráter implica a variação do fato, pois sendo a posse de má fé, não será de boa fé, da mesma forma que a direta não perderá essa qualidade. No entanto, emergindo assim prova contrário, patente estará a intervenção, ou simplesmente inversão, a que os romanos denominam de mutatio causa de possessiones, consistindo na mudança da causa de possuir, ou seja, troca de lado a causa de possuir. A intervenção da posse, admitida em caráter de exceção, através da expressão salvo prova em contrário, é explicitamente prevista em outros sistemas jurídicos, como por exemplo o francês, o espanhol e o italiano. A posse exercida em conjunto com demais herdeiros, em virtude da Saizine, como civil, pode ser modificada a ponto de permitir o recolhimento integral da herança por apenas um dos herdeiros, desde que
preenchidos os requisitos da prescrição aquisitiva e a posse então seja exercida com exclusividade, como já determinou inclusive, o nosso Superior Tribunal de Justiça em didática exemplar no voto exarado pela nossa querida, e tão admirada Nancy Andrighi. Vou ler para vocês. Eu vou ler uma parte só, tá, gente? E eu posso colocar aqui embaixo para você essa íntegra desse acórdão para você poder pesquisar, tá bom? O propósito recursal é definir acerca da possibilidade do uso capião de imóvel objeto de herança, ocupado exclusivamente por um dos herdeiros. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Isso está no artigo 1784 que eu acabei de citar para vocês. A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indivíduo sobre o acerto hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no artigo 1791, parágrafo único do Código Civil. O condômino tem legitimidade para usufruir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde comprovados requisitos legais atinentes ao usucapião, bem como tenha sido exercida a posse exclusiva, com efeito animus domini, pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários. Sob essa ótica, conclui ela, tem-se assim que é possível a recorrente pleitear a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor do seu irmão ou outro herdeiro condômino, desde que, obviamente, observados requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, previsto no artigo 1238 do Código Civil, quais sejam um lapso temporal de 15 anos acumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem. Isso, gente, ele está lá no STJ, no recurso especial 1631859 de São Paulo, que foi proferido em 22 de 5 de 2018, ok? Bom, gente, esse vídeo foi bem técnico, mas isso para você não entendeu, assiste de novo, ele não está muito demorado, ele vai ficar em torno, mais ou menos, acredito eu, nos 6 minutos, dá tempo de você ver, rever, escutar, estudar, porque é importante, são nuances importantes que nós temos de brecha na nossa legislação que pode beneficiar você, ok? A gente fica por aqui, tem sempre um vídeo legal, confere, se inscreve no nosso canal, deixa um like, me ajuda a ajudar mais pessoas do direito sucessório. Um grande abraço.